Bora lá, gente. Nós vamos falar sobre as consequências do coronavírus em relação à administração pública, crédito extraordinário, dispensa de licitação e o polêmico não atingimento de metas fiscais. O nosso foco é dizer o seguinte: quando que é possível se utilizar dessas chamadas exceções legais em razão de um estado de emergência ou estado de calamidade, e aí já começa a polêmica. É estado de emergência ou é estado de calamidade? Deixa eu trazer aqui o blog, onde eu tenho o texto que eu falo sobre isso. Então nós já temos aqui o nosso tema e eu vou direto ao ponto, sem enrolação nenhuma. Você já me conhece, obviamente, sabe que a gente vai sempre direto ao ponto. Vamos lá. Primeira coisa, é possível essa abertura de crédito extraordinário? E nós vamos verificar quando é possível e as consequências. Dispensa de licitação em razão da calamidade pública? É possível. Inclusive, não é só a Lei 8666 de 93, não. Tem a Lei 13.979 de 2020, recente, que trata dessa matéria também. Uma lei nova que nós vamos falar sobre ela rapidamente. E a dispensa do atingimento das metas fiscais e da limitação de empenho. Por exemplo, não precisar atingir resultado fiscais como resultado nominal, resultado primário, isso é possível? É possível também. Agora a gente vai ver o contexto, o que a legislação exige de contrapartida. Olha só. Então aqui eu tenho todo um texto em que antes da gente entrar na legislação, eu quero trazer dois cuidados que eu fiz questão de deixar no meu blog. São esses dois aqui. Nexo causal, esse primeiro aqui. Estou grifando, você está vendo logo aqui em cima, nexo causal. O que significa isso? Eu vou ler o que eu escrevi e vou explicar com exemplos. O uso das exceções citadas precisam ter ligação direta com o Covid-19. Vamos lá. Diogo, o que é isso? Imagina você que uma prefeitura decretou o estado de calamidade, foi reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado, está tudo dentro dos parâmetros. E ela quer usar, por exemplo, o crédito extraordinário. Mas você vai me perguntar, mas qual é a ação que ela vai fazer? Ela vai fazer uma ação, por exemplo, de vacinação contra sarampo. Qual é o nexo de causalidade de uma vacinação de sarampo e o Covid-19? Aí você pode me dizer, olha, não tem nexo, então não é crédito extraordinário. Agora você também pode me dizer o seguinte, existe um nexo de causalidade sim que justifica o crédito extraordinário. Qual seria? Os cuidados nessa campanha de vacinação para que não se contraia o Covid-19 ou o coronavírus. Tá claro para você? Mas eu tenho que justificar esse nexo. Então tudo bem, eu entendi. Então uma vacina, uma campanha de vacinação, por exemplo, para uma outra doença, pode pegar carona no Covid-19? Não, eu continuo falando do Covid-19 para evitar o contágio. Agora, se eu não conseguir linkar, fazer esse nexo de causalidade, isso pode gerar um problema grave numa prestação de contas futura. Beleza? O segundo ponto está aqui na tela para você. Temporalidade. O que é a temporalidade? É eu fazer as minhas ações de exceção, que eu já citei, dispensa de licitação, crédito extraordinário e o próprio não cumprimento de metas fiscais, durante o período que perdurar esse estado de calamidade. Então esse é um ponto muito, muito, muito importante. Porque depois que passar esse período, olha, não existe mais a calamidade, então não tem o porquê eu estar me utilizando desses recursos, perfeito? Agora, olha que interessante, eu vou descer aqui um pouquinho, isso aqui é o vídeo, obviamente, que você está assistindo, já clicou nele, que eu quero trazer a legislação. Porque, olha, o primeiro ponto que eu quero debater com você agora é sobre o crédito extraordinário. Existem as formalidades. O crédito extraordinário, primeiro, ele é um crédito adicional, perfeito? Eu estou adicionando despesas no meu orçamento. E existem formalidades para créditos adicionais, em especial para o crédito suplementar e para o crédito especial. Quais são essas formalidades? Vamos a eles. Primeiro, a gente tem que saber que existem 3 tipos de crédito. Olha aqui, artigo 41 da Lei 4320. Suplementar, especial e extraordinário. Pela Lei 4320, eu vou te perguntar, é preciso decretar estado de calamidade pública? Pela Lei 4320, não. Mas pela Lei de Responsabilidade Fiscal,
Sim. Então, antes de entrar no detalhe, eu vou dizer, decrete no seu ente o estado de calamidade pública. Mas, Diogo, eu decretei o estado de emergência. Tudo bem, ele pode ser válido para a lei de licitações, para 4320, mas para a lei de responsabilidade fiscal não, que é a mais rigorosa nesse sentido. Então vai no maior rigor possível. Está parecendo claro isso para você? Então vamos lá. O que é o crédito extraordinário? Lembrando que são 3 tipos. Suplementar para reforço de dotações, especial para uma dotação nova e o extraordinário, destinado a despesas urgentes e imprevistas em caso de guerra, comoção intestina, que é uma comoção interna, ou calamidade pública. Então a Lei 4320, ela não fala só da calamidade pública, beleza? Então por isso que eu falo que neste sentido, para abrir um crédito extraordinário, salvo o melhor juízo, salvo o entendimento em contrário do teu órgão de controle interno e controle externo, não precisa ter a calamidade decretada, poderia ser um estado de emergência ou a configuração formal dessa comoção intestina, que é a comoção interna, a comoção no âmbito do meu ente em que eu estou fazendo esse crédito extraordinário. Mas eu reforço, o melhor para não deixar dúvida é decretar a calamidade pública. Bom, os créditos, agora vamos falar do artigo 42 bem rápido. Os créditos suplementares especiais, eles são autorizados por lei e aberto por decreto executivo. E no caso do extraordinário, não precisa da lei. Eu simplesmente abro por decreto e dou ciência ao Poder Legislativo. Eu não estou pedindo autorização, eu estou comunicando de forma imediata. Bom, vamos lá. Se essa é uma regra que eu só devo comunicar, não precisa de lei? Não, justamente pela questão urgente do crédito extraordinário. E tem um detalhe importantíssimo. Olha o artigo 43 da Lei 4320. A abertura de crédito suplementar especial, ele não citou o extraordinário, depende da existência de recursos disponíveis e olha lá no finalzinho, ele vai dizer o que são recursos disponíveis: superávit financeiro, inciso 1, excesso de arrecadação, anulação de dotações ou operação de crédito. O que a lei está dizendo para nós? Que para suplementar ou abrir um crédito especial, eu preciso indicar da onde eu vou tirar esse recurso. Mas, Diogo, e no caso do extraordinário? O extraordinário está dispensado dessa formalidade. Aí você vai me dizer assim, mas Diogo, mas que risco? Sempre é um risco, porque eu posso quebrar as minhas contas e é óbvio que isso vai acontecer se eu não tiver um mínimo de controle. Eu costumo dizer que em caso de calamidade pública, que a gente vai ter um possível déficit, isso é claro, porque a gente vai ter gastos que não estavam previstos. Só que a gente precisa ter um controle do tamanho desse déficit e gerenciar esse déficit. Por isso que vai ter o pessoal da área da saúde, secretário de saúde enlouquecido, correndo, e vai ter a equipe fazendária fazendo esses controles para que o dano fiscal seja o menor possível, perfeito? Beleza. Agora olha comigo a seguinte situação. Ainda nesse artigo, ele vai dizer o que é o excesso de arrecadação. É o saldo positivo acumulado mês a mês entre o que eu previa e o que eu arrecadei. Por que eu estou falando do excesso de arrecadação se no crédito extraordinário eu não preciso indicar a fonte? Exemplo do excesso de arrecadação. Pelo seguinte, quando eu for abrir, olha só, pensa aqui comigo agora. Eu vou até ampliar aqui a tela para mim. Deixa eu aumentar aqui. Analisa comigo agora. O crédito extraordinário eu não preciso indicar a fonte. Via de regra não precisa. Agora, depois do extraordinário, quando eu for abrir um crédito suplementar ou um crédito especial em que eu indicar excesso de arrecadação, o que vai acontecer? Eu até posso ter o excesso de arrecadação, mas eu vou descontar desse excesso de arrecadação os extraordinários abertos anteriormente. Ficou bacana isso? É esse o texto da lei. Vamos entender o espírito da lei? É como se eu dissesse assim, o extraordinário, o ideal de um extraordinário, eu estou falando do espírito da lei, seria eu fazer do possível excesso de arrecadação. Mas é claro que eu não posso garantir isso, porque eu não sei nem se eu vou ter excesso. Numa época de calamidade, é mais possível que eu tenha o quê? Um déficit. Legal? Então, o que a lei fala? Como eu não tenho essa garantia, quando eu for utilizar o excesso de arrecadação, lá na frente, depois da calamidade, ou até durante a calamidade, eu tenho que descontar o extraordinário que eu abri. Beleza?
É isso. Agora eu vou voltar aqui para o texto para a gente complementar esse entendimento. Ele vai dizer assim, isso está no parágrafo 4º. Para fins, eu vou até grifar aqui, eu gosto de deixar ele em azulzinho, para o fim de apurar recursos utilizáveis provenientes do excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários abertos no exercício. É claro, porque senão a gente realmente quebra as contas do doente em que a gente está trabalhando. Bom, outro detalhe importante, no 44, os créditos extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que dará imediato conhecimento ao Legislativo, já falamos sobre isso, e o 46, o ato que abrir o crédito adicional indicará a importância, a espécie e a classificação da despesa. Então esse é o pré-requisito mínimo para eu abrir um crédito extraordinário, porque agora ele envolveu todos, ele falou em crédito adicional. Isso vale para o especial, vale para o suplementar e vale para o extraordinário. Eu tenho que indicar a importância, a espécie e a classificação da despesa, beleza? Então vamos lá. Resumindo essa primeira parte, crédito extraordinário durante Covid é possível sim, tem que ter nexo de causalidade sim, e eu preciso fundamentalmente o quê? Dar imediato conhecimento ao Poder Legislativo, beleza? Então, agora nós vamos para a segunda parte dessa nossa análise, está sendo muito produtiva, nós já temos 10 minutos de vídeo, ele já está no finzinho, porque agora a gente vai falar sobre dispensa de licitação nesse período de coronavírus. Diogo, por que não dividir o vídeo em 3? Porque eu quero justamente trazer os 3 no mesmo ponto para você não perder o seu foco. Eu tenho receio de colocar um vídeo, outro vídeo, 3 artigos, você vê um só e esquece do resto, eu quero fazer tudo ligado. Vai ficar um pouquinho maior o vídeo? Vai, mas aí dá uma pausa, toma uma água, volta e não perde, porque eu sei que você é focado, senão não estaria aqui. Vamos lá então para o nosso segundo ponto, que é a dispensa de licitação. Artigo 24 da Lei de Licitação. É dispensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública. Então, novamente, para fins de Lei 4320 e para fins de Lei de Licitações, eu posso ter um estado de emergência ou calamidade pública. Não precisaria necessariamente ser calamidade pública. E ele vai dizer que a licitação é dispensável. Só que aí aconteceu o seguinte, o legislador foi rápido e em 2020, fevereiro de 2020, saiu aqui a Lei 13.979, que ele vai dizer o seguinte, artigo 4º, é dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, insumos, tarará, tarará, tarará. Mas ele está falando de uma lei que é específica, eu vou deixar em azulzinho, para o coronavírus. Ela é específica para o coronavírus. Inclusive tem o decreto 10.282 de março de 2020 que regulamenta. Então é dispensável, mas eu volto a dizer, tem que ter o nexo causal. E aí dê uma olhada neste decreto que está aqui no seu material, logo aqui embaixo nos textos, que ele é importantíssimo, que ele vai dar as condições, vale para a União, Estado e município. Então é dispensada a licitação que tiver nexo causal com o coronavírus para combater esse grande surto, beleza? Show de bola, 100%, e agora nós vamos para o nosso último item, que é a Lei Complementar 101. Por que eu trouxe a Lei Complementar 101? Porque ela vai me trazer 2 boas exceções. Quando eu falo boas, não é porque eu quero me valer de um problema, não. Mas é como eu tenho uma calamidade, eu preciso ter algumas regalias, algumas exceções, porque eu não vou cumprir as minhas metas fiscais. Isso é natural, é óbvio. Então vamos lá. O que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz? Artigo 65. Na ocorrência de, olha aqui o texto, calamidade pública reconhecida pelo Congresso, no caso da União, ou Assembleia, na hipótese de estados e municípios. A Lei Complementar 101, ela vai trazer algumas exceções, mas tem que ter a calamidade pública reconhecida pela Assembleia Legislativa, no caso dos municípios. Então não adianta falar, eu fiz o decreto eu decretei emergência. Não, tem que ser calamidade pública, a lei é clara. E ela vai dizer o seguinte, depois do inciso 1º, eu quero chamar a atenção para o inciso 2º, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho previsto no artigo 9º. O que significa isso? O artigo 9º ele vai dizer que eu tenho que limitar empenhos quando eu não atingir a minha arrecadação.
Eu prevejo uma arrecadação, aí eu vejo que a arrecadação não está se comportando como deveria, então eu tenho que fazer limitação de empenhos para não ficar deficitário. Mas o que interessa nesse momento é que eu não preciso cumprir os meus resultados fiscais previamente indicados na minha lei de diretrizes orçamentárias. A União já está se utilizando disso, estados e municípios também podem se utilizar disso. Mas lembrando, enquanto para a lei complementar 8666 de 93, lei de licitações, não necessariamente tem que ser calamidade, pode ser estado de emergência. Para a lei 4320 poderia, entre aspas, ser estado de emergência, na lei 101 tem que ser estado de calamidade pública. Beleza? Então, se uma é mais restritiva, decrete a calamidade pública. Eu sei que tem muitos consultores que estão me ouvindo nesse momento, consultores de município, exija a decretação de calamidade pública. Hashtag fica a dica. Beleza, gente? Olha, então aqui, logo na sequência, se vocês tiverem interesse, eu tenho certeza que terão, tem aqui, precisa falar com a minha equipe. Diogo, ainda fiquei com dúvidas. Clica aqui nesse verdinho, que aí você pode tirar as dúvidas diretamente com a minha equipe. E embaixo tem o meu site com mais conteúdos, pode acessar o meu blog e eu vou estar 100% à sua disposição. Olha, deixa eu voltar aqui para fazer o fechamento, nosso fechamento triunfal. Eu quero agradecer você por ter estado aqui, parabenizar por ter ficado até o final do vídeo, porque olha, muita gente começa, mas não termina. E dizer o seguinte, essa crise vai passar, esse vírus vai passar e que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus te abençoe e hashtag fique em casa até onde essa calamidade perdurar e até onde as autoridades também indicarem, tá bom? Forte abraço e obrigado por ter estado aqui.